Saúdo a todos os irmãos com a santa paz de Deus. Irmãos, aqui nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico aqui sobre os falsos mestres, falsos pastores, como reconhecê-los, certo? Vamos lá então. Eu tinha parado lá naquela parte que eu tinha falado para vocês 4 coisas para identificar os falsos pastores, os falsos mestres, certo? Então vamos lá então. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas. O líder cristão verdadeiro, prestem bem atenção nisso, o verdadeiro, ele vai fazer 4 coisas: honrar a Cristo, conduzir a igreja em santificação. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele vai honrar a Cristo. Essa referência está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, e Filipenses, capítulo 1, versículo 20. O líder cristão verdadeiro vai procurar fazer, ele vai conduzir a igreja em santificação, certo? Isso está lá em Atos, capítulo 26, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 6, 18, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 ao 18, certo? Então vamos lá. O verdadeiro mestre cristão, ele vai conduzir a igreja em santificação, certo? Ele vai ter que sempre ensinar a todos os irmãos da igreja, a igreja que ele coordena, que ele dirige, certo? O caminho da santificação. O que é o caminho da santificação? Você sabe? Então tá, eu vou te explicar. Ele vai ensinar você, primeiramente, como orar, qual o sentido da oração, a oração do Pai Nosso, tá entendendo? Que tem um sentido especial lá que eu vou explicar para vocês no outro vídeo, tá? Ele vai ensinar vocês por que devemos orar, por que devemos orar, por que devemos jejuar. O jejum ele serve para quê? Ele serve para enfraquecer as vontades da tua carne e fortalecer a vontade do teu espírito. O teu espírito te conduz ao Senhor, te conduz a Deus. E a carne, nossa, ela nos conduz à morte. A morte, que seria uma morte com afastamento de Deus. Por isso, irmãos, preste atenção. Teu pastor te ensina isso? Esse é o obreiro bom. Se ele te ensina isso daí, ele está no caminho certo. Jejum e oração para podermos permanecer no caminho do Senhor. Tá entendendo? Para que nós não venhamos a cair em tentação. Se nosso espírito está forte, fortificado, a gente resiste muito mais a tentações. E esse mundo tem muitas. Vocês sabem disso, certo? O verdadeiro mestre procurará fazer essas 4 coisas. Ele vai honrar a Cristo, primeiramente, Cristo acima de tudo. É igual nós aqui, Cristo acima de tudo. Ele vai conduzir a igreja à santificação, ele vai te ensinar você como se santificar dia a dia, para que você não venha a cair em nenhuma armadilha e cilada do nosso inimigo. Esse é o mestre verdadeiro. As 4 coisas, já foram 2. Tá. Ele vai salvar os perdidos. A função de nós que pregamos o Evangelho, o que é? A nossa função, lógico, que é primeiramente subir no púlpito, explicar a palavra de Deus, fazer essa pregação, trazer a mensagem do Senhor, lógico, isso sim. Mas nós também temos uma outra função, o verdadeiro mestre, o verdadeiro pastor, diácono, presbítero, missionário, seja lá o que for. Ele tem uma outra função, salvar os perdidos. Isso é o cidadão que ama a palavra de Deus, gosta de fazer a obra, e é a função da gente. Nós temos que salvar os perdidos. Essa referência está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 22. Certo? Outra coisa, já foram 3 coisas. O cristão verdadeiro, ele vai fazer 4 coisas, se ele for verdadeiro. Ele vai proclamar, gente, e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Essa referência ela está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 26. O que ele vai fazer? O verdadeiro pastor, ele defende o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com unhas e com dentes. Nós não aceitamos nada fora do Evangelho. Não se pode aceitar nada que venha fora da palavra santa do Senhor Jesus Cristo. O nosso livro da vida, o nosso livro de referência é a Bíblia. O cristão verdadeiro tem isso aqui como referência. Você que está me assistindo, você tem que aprender uma coisa. Referência nossa é a Bíblia. Nós não temos outra referência. Nós não temos. Aqui nos ensina tudo, irmãos. Tudo que o irmão pode imaginar, que a irmã pode imaginar, está aqui dentro da palavra de Deus. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Missionário Gilson 2019@gmail.com. Manda lá, eu respondo, eu faço o vídeo aqui, envio para vocês e tiro qualquer dúvida que porventura vocês tenham da palavra de Deus.
tá certo? Então vocês nunca se esqueçam disso daí. O verdadeiro pregador da palavra de Deus defende o evangelho com unhas e dentes. Ele não pode desviar nem 1 milímetro do objetivo. Desviou 1 milímetro, já não está do agrado do Senhor, não. Prestem muita atenção. Nós temos que vigiar os pastores também. Eu mesmo, particularmente, eu gosto de ser vigiado. Eu gosto, às vezes o pessoal vem falar comigo assim, opa, gente, ó, amém, muito obrigado. Sou humilde, muito obrigado por ter me falado isso daí, né? Mas não que eu ande em erro, irmãos, jamais, né? É pequenas coisinhas aí do dia a dia. Às vezes a gente entra no mercado, uma conhecida vem lá, né, vestida daquele jeito, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, né, mas conhece a gente estava no mercado conversando lá, né, e como eu fiquei viúvo há pouco tempo, né, infelizmente aconteceu, né, aí agora o pessoal me conhece, né, onde eu moro aqui e tal, e o pessoal se aproxima, conversar e tal, né, então infelizmente, lamentável, né, mas é o que eu digo sobre a morte, né, tem um estudo também sobre a morte que eu vou fazer com os irmãos, e nós estamos numa fila, não sabemos a nossa hora e nem o nosso momento, então, aos irmãos, se prepara porque não sabemos a hora e nem o momento da nossa morte, estejais preparado para aquele momento, entenderam? É um estudo que eu vou fazer também para os irmãos sobre isso daí. Irmãos, identificando os falsos mestres. O mestre bom, ele vai fazer isso daí. Ele vai honrar Cristo, vai conduzir a igreja à santificação, tá entendendo? Vai salvar os perdidos, vai ser um homem que corre atrás dos perdidão pelo mundo aí. Eu faço muito isso daí também, é muito bom, muito gratificante isso daí. Ele vai proclamar e defender o evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Temos que defender isso daqui. Isso daqui é santo, entendeu? Tá. Observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores continuamente consistem em seguidores que não obedecem a palavra de Deus. Olha, irmãos, eu vou ler de novo aqui para os irmãos entenderem. Observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa, do pregador, tá entendendo? Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem toda a palavra de Deus. Essa referência está lá em Mateus 7, versículo 16, certo? Irmãos, o falso pregador, geralmente a maioria dos discípulos deles, não andam assim 100% na palavra de Deus. Eu gosto de falar isso daí porque eu sou uma pessoa eu ensino muito, eu sou de muita orientação, eu sento, converso, explico nos mínimos detalhes, eu faço a pessoa entender, eu mostro aqui dentro da palavra onde que está, como é que tem que ser, se ela quer Cristo mesmo, qual a função de servir a Cristo. Eu faço muito isso, e quando eu sento e converso com uma pessoa, olha, em 95% das vezes eu ganho ela, eu entro no coração dela, e ela se rende. Se rende porque eu vou com base, eu vou aqui, eu mostro para ela onde que está aqui dentro. Aí ela fala, puxa, mas ninguém me mostrou isso. Eu falo, pois é, mas eu tô te mostrando. Deus está aqui, está te mostrando, eu não estou mentindo, não estou te enganando, nada. É isso daqui, você tem que ir para Cristo, filho. Você quer ir para o céu? Olha, Deus deixou 2 caminhos para o céu, da bênção e da maldição. Você escolhe que caminho você quer ir, da bênção ou da maldição. Se você continuar o caminho que você está, você vai para a maldição. E vem cá que eu vou lá, aqui que eu vou te mostrar onde que está, aqui que é o caminho da maldição aqui, ó. E o caminho da bênção é esse aqui. Eu explico os dois. Primeiro eu explico da maldição, né? Depois eu explico da bênção. E a pessoa fala, puxa vida, estava no caminho errado, ninguém nunca mostrou isso daí, pô. Eu falei, pois é, te mostrei, venha. Dou um abraço nele e falo para ele que eu amo ele, que o Senhor Jesus Cristo ama ele, e vamos seguir junto a caminhada. E eu oriento, e eu estou em cima, cuidando, zelando, porque é minha obrigação fazer isso. Vou encerrar o vídeo aqui e volto com o próximo vídeo aqui para vocês, para terminarmos essa explicação para vocês. Espera só um segundinho aí, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo com todos.